Tanto essa colocação dela, porque a gente sempre vive no nosso cotidiano essa questão da fiscalização e dos controles também. Não é importante. Vamos passar agora a palavra para o Ricardo Outra, da Polícia Criminal, perito criminal da Polícia Federal. Valeu. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que é bom dia ainda. É quase bom dia. Tá aqui o passador. Também tenho um pouquinho menos de tempo, mas primeiramente queria agradecer a Bipem pelo convite. É a primeira vez, pelo que a Lúcia me disse, que a Polícia Federal está participando aqui. Eu digo, não precisa temer a Polícia Federal. Não é que a gente esteja aqui para ajudar, mas a gente ajuda a sociedade como um todo. E a professora disse que é importante dormir tranquilo, né? Então, o que eu tenho para dizer aqui, a gente tem um ditado lá dentro da Polícia Federal, um ditado interno. Quem quer dormir tranquilo, às vezes a gente tem que ir para uma operação de fato, acordar às 3 da manhã, para estar lá na porta do alvo. Mas a gente tem um ditado, fala, é sempre melhor acordar às 3 do que ser acordado às 6. Então, eu acredito que aqui todo mundo está tranquilo de que se precisar acordar, que é melhor acordar do que ser acordado, né? Bom, vou começar aqui O título que eu dei é Fraudes em RPPS e o papel da Polícia Federal. Eu tinha colocado um subtítulo. Eu tinha colocado assim, o dinheiro que sumiu. E, de fato, o dinheiro some. Quando a Polícia Federal chega, praticamente o dinheiro já se evaporou. Isso é muito, muito grave, muito sério, porque a principal forma de desarticular uma organização criminosa é descapitalizá-la. A partir do momento que você não consegue recuperar esses capitais, você tende a talvez vir a prender os culpados, mas o dinheiro ainda continua com outras pessoas que vão aplicar os mesmos crimes. Isso se aplica em tráfico de drogas, se aplica em tráfico de arma, enfim. Eu vou dar um disclaimer aqui, que é o seguinte, as informações apresentadas aqui são de domínio público, disponível em fontes abertas. Eu não estou trazendo nada do meu trabalho. É preciso eu registrar isso por uma questão profissional minha. Esta fala reflete a minha percepção profissional sobre o tema e não necessariamente representa a posição oficial da Polícia Federal. A gente é bem cauteloso, né? Porque é necessário. Às vezes a gente pode ser mal interpretado. A organização do evento viu que, para eu estar aqui, eu tive que pedir uma série de autorizações, explicar qual era o público, explicar por que eu estou aqui. Eu estou aqui por duas coisas. Primeiro, para falar um pouquinho do nosso trabalho. E a segunda também é para aprender com as palestras, com as conversas que eu venho a ter com você. E não se preocupem, podem conversar comigo lá fora, fazer perguntas. Bom, como que a gente toma decisões em relação ao dinheiro dos outros? Quando eu estava pensando nesse slide, eu lembrei de uma situação minha. Eu morava em um apartamento lá em Curitiba, eu sou de Curitiba, estou lotado na Superintendência do Paraná, e era um apartamento bom, bem localizado, mas ele era meio antigo. Eu também estou chegando na idade minha antiga, eu começo a sentir dores, e esse apartamento, ele tinha problemas, como apartamentos mais velhos, problemas hidráulicos, problemas elétricos, e até um dia teve uma situação lá que a garagem se encheu de esgoto. Isso foi lá perto de 2015. Eu falei para minha esposa, a gente precisa mudar. A gente colocou o apartamento à venda, vendemos até por um preço que a gente queria, então eu fiquei com um capital na mão. Esse capital, eu tinha um prazo de morar de aluguel e em 3 anos comprar um apartamento novo. Foi o meu plano. O meu objetivo, de fato, era comprar um apartamento lá na frente. E aí eu precisava fazer esse capital render para esse meu objetivo. Meu objetivo não era ficar rico. E eu, como disse, até o disclaimer diz algo sobre mim, que eu sou um cara conservador. E eu coloquei esse dinheiro em CDBs, eu gosto de CDB de banco ali, de segunda linha, porque eles pagam mais que os bancões e tem um rendimento razoável. Botei em título público, enfim, coisa bem conservadora. Mas aí eu pensei assim, eu vou pegar
sei lá, 10% daquilo e vou jogar em ações para ver o que dá. E eu sou um alto especialista em ações, só que não. Eu ia lá na dica dos colegas lá do trabalho, olha, compra isso, pô, o nome é bonito, eu vou jogar ali. Bom, resultado, depois dos 3 anos eu fui ver quanto renderam aquelas ações. Duplicaram. E depois é inevitável a gente pensar que, e se eu tivesse colocado todo o dinheiro lá, em vez de comprar um, eu comprava 2 apartamentos. Só que eu estava jogando com o dinheiro da família, da minha família. Não era o dinheiro somente meu. Quem dependia daquele dinheiro eram minha esposa e 2 filhas pequenas. Imagina se eu jogo tudo ali, o que pode acontecer? Perder tudo. Então, é mais ou menos um pensamento assim que a gente tem que ter quando a gente está jogando com o dinheiro de milhares de famílias, que são os servidores, são suas esposas, enfim. Porque quando você destrói isso, sendo muito arrojado, você acaba não só com dinheiro, você acaba com sonhos, você acaba com realizações que a pessoa tinha para ter. Então, daí a responsabilidade de aplicar esse dinheiro. Bom, aí sempre tem aquele... eu vou dizer uma coisa. Onde tem dinheiro, eu não sei se é o caso da onde vocês trabalham, mas onde tem muito dinheiro e política, é um terreno fértil para acontecerem malfeitos, para haver fraudes. E aí sempre vai chegar alguém que vai falar, olha, tem um... Primeiro, eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim. Olha, vocês não estão cumprindo sua meta atuarial, eu tenho a solução para os problemas. Tem um investimento excelente aqui. Um investimento perfeito. Risco é tranquilo. E chegam, às vezes, pessoas muito bem vestidas. Às vezes, os representantes do RPPS vão para escritórios que você pode olhar assim, meu Deus, mas não pode ser alguma furada isso aqui. Mas é aí que mora o perigo. É aí onde o diabo está escondido, vamos dizer assim. E aí começaram as operações da Polícia Federal, algumas famosas operações. Eu, nas minhas pesquisas, encontrei que a Miqueias foi a primeira grande operação. Eu digo que é a primeira grande, porque eu lembro que lá em Curitiba, um colega meu perito estava trabalhando em cima de um RPPS mais antigo e antes da Miqueias. Mas a Miqueias foi a primeira, e a Miqueias tem uma particularidade. Ela, normalmente, como que a polícia... Eu vou até falar um pouquinho nos slides à frente, mas como a Polícia Federal trabalha? Ela, normalmente, vinha o resultado de uma auditoria do Ministério da Previdência, frequentemente, e daí, por quê? Porque eles já acharam, olha, aqui tem alguma coisa que tem que envolver vocês. E aí a gente começa, então a gente parte do RPPS para tentar chegar nos investimentos, em quem vendeu, em quem ganhou dinheiro com isso. Que ganhou dinheiro forte. Mas a Miqueias começou da forma diferente. Estavam se investigando lavagem de dinheiro e fez o caminho contrário. Por quê? Primeiro a fraude foi no RPPS e depois precisa se lavar o dinheiro. Mas no caso da Miqueias, na lavagem de dinheiro tinha que se buscar o crime antecedente e foi parar nos RPPS. E essa foi a primeira grande operação. E aqui, no próximo slide, tem alguns holofotes da imprensa na época. Eu vou ler a da Miqueias. Opa, essa aqui não tem o... Tem? Não. Mas é o primeiro... Opa. Voltar. Me perdi aqui. Aqui o ponto de luz, ele é muito lento. Mas assim, os principais... essa aqui eu estou falando da fonte G1 da Miqueias. Os principais líderes dessas organizações criminosas não costumavam perder muito tempo. Então, logo teve a eleição do prefeito, praticamente uma semana depois das eleições, eles já estavam em contato com os prefeitos recém-eleitos para oferecer fundos de investimentos. Eles nem tinham tomado posse, ainda estavam sendo contactados pela organização criminosa. Quando eu falo aqui filhos de investimento, eu por vezes aqui nessa apresentação eu vou fazer assim, fundos de investimento. Tivemos também a Papel Fantasma, que também foi uma grande operação, se não me engano foi em cima de debêntures que estavam lastreadas em nada, em areia, em nada mesmo.
Da papel fantasma derivou, eu acho que é uma das maiores, né? A encilhamento. Essa eu acredito que todo mundo ouviu falar, porque foi famosa. 1,3 bi de prejuízo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente pega esses números da imprensa. Eu que sou lá de dentro, eu sei, às vezes o número pode aumentar ou pode cair. Mas o que estava na imprensa ali era 1,3 bi. Vindo nessa seara, eu vou falar um pouquinho de encilhamento, porque o relatório do delegado, o que acontece? Quando você tem uma investigação da Polícia Federal, o trabalho final para entregar para o Ministério Público é um relatório que o delegado elabora com todas as minúcias daquela investigação. No caso dessa operação encilhamento, o relatório está disponível na internet. Colocar na internet operação encilhamento, relatório, ele vai vir. Acho que está no consultor jurídico. E por isso que isso me deu tranquilidade de falar sobre ela aqui para vocês, porque ela está aberta, qualquer um pode ver. Então, as informações que eu tirei dali, em tese não, com certeza não são reservadas. E ali é um tremendo material de pesquisa para quem está interessado em fraude de RPPS. Tem todo o modus operandi, tem influência política, tem a lavagem, tem o sumiço do dinheiro, né? E veja que valor, 1,3 bi. Depois tivemos a Gatekeepers, de 239 milhões, ou seja, quando a gente fala de fundos de previdência, a gente fala em milhões, quase chegando ao bilhão. A encilhamento ultrapassou o bilhão. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai ter uma operação dessa, você vai ver uma lista de 20, 30 RPPS. Eu tomei um cuidado nessa palestra de não citar nenhum município. Mas, com certeza, ao longo da minha fala, alguém ou vai cochichar para o amigo do lado, ou vai pensar na cabeça o município que é, porque são operações que ficaram muito evidentes. E nem vou citar nome de fundos também, porque esses fundos, apesar de estarem em fontes abertas, também não é bom ficar falando, porque, às vezes, alguns de vocês ainda remanescem com esses papéis furados, né? Tem a operação Falsos, também. A Falsos, acredito que foi no município do interior de São Paulo, ela teve uma particularidade interessante. Eles pagaram dinheiro ao prefeito para colocar alguém da quadrilha como chefe do RPPS. 300 mil reais. E estão falando de 190 milhões. Ou seja, aquela primeira pessoa que deveria ser a primeira linha de defesa se vendeu por 300 mil reais. Para um prejuízo, eu acho que aqui não é só dessa prefeitura, mas da prefeitura em si eram uns 80 milhões. Vejam. E não era município pequeno. Não era município pequeno. E, mais recentemente, no final de 2023, tivemos a Minuano, 451 milhões. Aí, voltando para aquele nosso slide dos holofotes, nós temos aqui o segundo aqui. Administradores, estou falando agora da papel fantasma. Administradores de uma corretora de valores haviam adquirido diretamente títulos conhecidos como debêntures, emitidos por uma empresa fantasma, com patrimônio incompatível com os títulos que emitiu. Isso eu vi em áudio que eu estava fazendo. Você ia na empresa, ela não tinha capital praticamente. Todo o dinheiro que entrou nela vieram das debêntures. Será que ninguém viu isso? É complicado, né? Aqui nós vamos falar de encilhamento. Fraudes envolvendo a aplicação de recursos de institutos de previdência municipais em fundos de investimentos com debêntures sem lastro, mais uma vez, emitidas por empresas de fachada, podem ultrapassar 1,3 bilhão. Emitida a debênture pela empresa de fachada, entrava à cena um consultor de investimento que se aproximava do Instituto de Previdência, de alguma prefeitura, alegando rentabilidade maior dos seus recursos. Aí se trata de regime de previdência dos servidores públicos. Esses consultores são personagens bem frequentes nas investigações a respeito de fundos de previdência de servidores públicos. Essas consultorias normalmente cobram R$500 por mês. Aí vocês pensam qual é o incentivo, da onde vem o incentivo para esse consultor
dar uma consultoria especializada, não pode vir dos honorários dele, né? Eu sou a favor de consultorias honestas, especializadas, de fato. Muitos municípios podem precisar de consultorias e investimentos, sim. Mas se pagar R$ 500, olha, se te oferecerem um carro de R$ 1.000, você compra? Acho que não, né? Por que municípios, na verdade, institutos de previdência municipais estavam contratando consultorias por R$ 500 mensais? Algo não estava certo. Nós estamos aqui também sobre a Minuano. Polícia Federal com apoio da Comissão de Valores Imobiliários. Aliás, isso é uma coisa que cada vez ocorre mais. Trabalho em conjunto. Seja com o CVM, seja com o Banco Central, seja com o Ministério da Previdência, com a Receita Federal, órgãos de controle, tribunais de contas. A Polícia Federal não trabalha sozinha. O importante é a cooperação entre esses órgãos, né? Está investigando uma organização criminosa responsável por fraudar fundos de pensão de servidores públicos em 11 estados. O prejuízo estimado é de 451 milhões. Além dos prejuízos causados, a PF identificou o pagamento indevido a dirigentes dos RPPS por intermédio de consultorias vinculadas ao grupo. Eu trabalhei em uma operação famosa que houve ali perto de 2014, 2018. Ficou bem famosa, conhecida como o maior caso, talvez, de corrupção do Brasil, já que eu sou de Curitiba. Quando a gente ia analisar alguma empresa, a primeira rubrica que a gente ia olhar era justamente a de consultorias, porque por ali o dinheiro era drenado. O dinheiro de contratos fechados, no escuro, esse dinheiro precisava ser lavado e muitas vezes era lavado através de consultorias. Tá? Aqui, sobre encilhamento. Esse caso é bem interessante. Isso está tudo no relatório do encilhamento. Se alguém já teve vontade de baixar isso aí no celular, é interessante ler essa história. O que acontece? Era mudança de governo, como a gente fala, era um ciclo político a ser renovado, né? O prefeito anterior, né, ele, nos últimos meses do seu governo, instalou o comitê de investimento no RPPS. E essas pessoas iam ficar meio que até a metade do mandato do seguinte, que estava para ganhar e era da oposição. E aí, o que aconteceu? Bom, o prefeito assumiu, eu estou dizendo, isso aconteceu em setembro de 2012. O prefeito estipulou o seu comitê de auditoria, ou de comitê de investimento para 2 anos. E assumir agora o novo prefeito. O novo prefeito, ele não... Desculpe. O novo prefeito, ele nomeou um superintendente para o RPPS, que, segundo o que está lá no relatório do encilhamento, não tinha a mínima experiência. Ou seja, se você contratar alguém sem experiência, é pela competência técnica? Eu acredito que não. Aí é alguma outra coisa, talvez seja fidelidade. Fidelidade a qualquer coisa que você venha mandar. Bom, aí em fevereiro de 2013, o prefeito assumiu em janeiro. Em fevereiro de 2013, ele contratou o quê? Uma consultoria de investimentos. E aí começou a tentar colocar para dentro desse RPPS investimentos chamados de fundos independentes. Fundos independentes, pelo que está definido no relatório da encilhamento, eram fundos que não eram desconhecidos, obscuros, não estavam ligados a grandes bancos, enfim, eram fundos que levantavam suspeitas. E aí o comitê, no início, que era o comitê nomeado pelo prefeito anterior, falou, opa, não está legal. E aí ele foi dando pareceres contrários. Como é um órgão consultivo, talvez os investimentos tivessem passado. Mas vejam aqui, esse gráfico aqui, ele mostra o percentual na carteira desse RPPS de fundos independentes, ou fundos que a gente pudesse desconfiar de alguma coisa. Veja que no início aqui de 2013 era de 0,3%, 0,6%.
E aí o prefeito parece que foi tendo dificuldades com colocar esses fundos para dentro. Quando chegou dezembro de 2013, ele destituiu o comitê de investimentos que havia, soltou um novo decreto, disse que o novo componente do comitê de investimento era o próprio superintendente do RPPS. Aí veja como desmorona a governança. Como você vai colocar a pessoa que, em tese, não é que vai ser fiscalizada, mas vai ser escrutinada quando ela trouxer algum investimento para dentro do RPPS, você vai colocar o próprio cara, e era membro nato, é assim, e ele que escolheria, isso está no decreto, ele escolheria os outros 2 componentes do comitê de investimentos. Ou seja, ruiu qualquer tentativa de uma governança independente. Né? E aí, o que aconteceu? Vejam como, ao longo desse mandato, foi evoluindo o percentual de fundos independentes na carteira desse RPPS. Ao final do mandato, veja como subiu. Era já perto ali de 28%, 30%, foi para 53%. No início era de 0,6%. Ou seja, aí a linha de defesa, como a professora Diana falou, é extremamente importante. E aqui se acabou não com aquelas que ela citou, mas era uma linha de defesa, o comitê de investimento, porque ele vai dar um parecer técnico sobre isso. Por mais que ele não decida, na ata dele vai ficar registrada que aquele investimento não era adequado naquele momento, talvez em momento nenhum. O prejuízo ali, esse percentual de 53%, estima-se perto de 340 milhões de reais. É engraçado como a gente fala em milhões. Quando eu trabalhei naquela operação lá de Curitiba, a gente não necessariamente trabalhava só nela, mas quando ia trabalhar em alguma outra coisa, o cara desviou 2 milhões e falava, pô, vou olhar isso. Não era bem assim, mas tinha que olhar. Mas a gente vai perdendo um pouco a noção de número, porque as fraudes em investimento, além daquilo que eu falei, destrói sonhos, destrói a expectativa de uma velhice mais tranquila, os números são absurdos. São absurdos. E eles percorrem esses RPPS no Brasil inteiro. Bom, aqui, o que seria, o que leva a uma fraude? Né? O que leva um RPPS a cair no golpe? Bom, primeiro, como eu disse, onde tem dinheiro e política, muitas vezes ocorrem fraudes. O que acontece? Tem um conflito de agência. Conflito de agência é um conceito meio acadêmico, mas ele é simples de entender. Os donos do RPPS, dos fundos do RPPS, são todos os servidores, os beneficiários, os pensionistas. Mas eles todos juntos não conseguem gerir isso. E o que acontece? Você precisa colocar representantes, que são justamente o superintendente, você tem que colocar o conselho de administração. Para quê? Para poder gerir de uma maneira ágil, senão é impossível. Só que nem sempre os representantes escolhidos por aqueles que são donos têm incentivos iguais. E aí, às vezes, converge para outro sentido. Ou seja, às vezes o gestor pode se ver tentado a agir de maneira que vai contra o interesse do dono daquele dinheiro. Influência política, como a gente viu no caso anterior, ela é muito forte. Carência técnica, de fato, existe. Às vezes você não sabe nem por que você tem que... Aliás, às vezes os relatórios, a gente está analisando um laudo, a gente precisa buscar o relatório ali da ex-prévia, às vezes vem mal preenchido. Mas assim, eu acredito que seja uma tecla que está melhorando, mas existe carência técnica mesmo. Baixa governança, como no caso ali, aquilo foi um exemplo bem forte, mas foi um exemplo. Mas precisa melhorar muito a governança. A governança está justamente para combater esse conflito de agência, para tentar alinhar os interesses. Né? E alguns outros incentivos. Esse é o núcleo, vamos dizer, político, né? Consultorias e investimentos. Qual é o incentivo, como eu disse, que ela tem? Se ela vai ganhar R$500 por mês, ela tem outro incentivo e vai fazer tudo para ela conseguir aquele incentivo maior, que é colocar para dentro do RPPS algum fundo fake.
Relatórios genéricos. Eu já li alguns relatórios durante a feitura dos meus laudos que é assim, olha, você não cumpriu a sua meta atuarial, o juro está com tendência de queda ou de ascensão, conforme o que estiver acontecendo. E aí o ideal é você aplicar num fundo maravilhoso que eu tenho aqui. Incentivo não vem da remuneração do serviço prestado, é o que eu disse. E tem o terceiro ali, que são os próprios emissores, né? Os que mais vão se beneficiar daquilo. Porque, a princípio, o primeiro ganha menos que o segundo, que ganha menos que o terceiro. Né? Nessa fraude, ganha dinheiro desonesto. Mas quem fica rico mesmo é ali. Emissores de ativos, gestores de fundo, administradoras de fundo e avaliadores. Avaliadores é um caso sério. Eu fiz um laudo onde havia investimento imobiliário, no interior de São Paulo também, que tinha um laudo de avaliação de uma empresa ultra super remunerada. No Brasil, não, no mundo. Só que quando você entra no relatório, ele é cheio de senãos, ele é cheio de ressalvas. Só que quem vê aquilo, se chegar para um dirigente apresentar um laudo de avaliação do potencial daquele investimento, você vai, pô, se ele está falando, quem sou eu para dizer que não? E tem uma indústriazinha mesmo. Agências de rating também, às vezes, eu acredito que são um pouco condescendentes com investimentos não muito recomendados. Bom, o que a gente vê muito é debêntures sem lastros, FDICs também. Em multimercados também a gente vê situações de conflito de interesse, ou seja, o próprio gestor que está aplicando o dinheiro em algum empreendimento, ele é parte do empreendimento, ou seja, ele está dos dois lados da mesa. Onde que eu vou preferir ficar? Do lado que eu ganho mais dinheiro ou do lado que eu defendo os interesses dos RPPS? Bom, a caçada ao dinheiro perdido. O que a polícia faz? Bom, a primeira coisa, a PF não basta achar. A PF tem que provar, né? Por que a doutora Diana já disse aqui por que o RPPS é competência da Polícia Federal, esse desvio de recursos de investimentos, porque nesse caso ele é comparado ou é assemelhado a uma instituição financeira. Principais crimes investigados: gestão fraudulenta e gestão temerária. Bom, a gestão temerária é aquilo que eu teria feito se eu jogasse todo o dinheiro do meu apartamento em ações. Podia ter ganhado dinheiro pra caramba, mas era temerário. Você colocou em risco o dinheiro dos participantes. E a fraudulenta é quando há dolo. E assim, é difícil de pegar fraudulenta, mas não é impossível. A Polícia Federal tem ferramentas, às vezes, um pouco que vão além dos órgãos de controle. E é possível pegar. Os mais conhecidos são quebra de sigilo bancário, até campana, enfim. A polícia tem alguns outros instrumentos que pode utilizar, lançar mão para buscar a autoria desses crimes. Só que não é só isso. Aqui também, esse é emitir, oferecer ou negociar de qualquer modo títulos ou valores imobiliários sem lastro ou garantia suficiente. Isso é o que ocorreu mais. Mas olha que pena. Quantas pessoas você prejudica numa fraude dessa? Até 8 anos. Se ele pegar 1 ano a menos, já não vai nem para a cadeia. Né? Temos realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar o preço ou volume negociado de um valor imobiliário. Temos corrupção passiva e ativa. A gente viu que no encilhamento, essa cooptação de pessoas ligadas ao município é corrupção ativa e quem recebe é passiva. Lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. Como meu tempo está meio curto, eu vou passando aqui. Bom, e como o crime chega até a PF? Normalmente ele deriva de uma auditoria, à exceção daquele caso que eu comentei, ou outro que porventura tem vindo de outras formas. Mas os que eu tenho visto, eles vêm de auditorias da SPREV. Isso é bom, porque já adiantam muito trabalho. Apesar de não podermos nos basear exclusivamente na auditoria, a gente tem que ir lá e buscar. Por exemplo, buscar atas. A autoridade policial procede as devidas análises, ou seja, vai requisitar documentos, atas, cadeia de comando para decisão de investir ou não. E aí solicita a perícia.
Aí, no caso, entraríamos nós peritos. Toda infração que deixar vestígios precisa de perícia. Isso está no Código de Processo Penal. E aí, principais coisas que eles perguntam para a gente? Se houve riscos desnecessários ou escolhas evidentemente inadequadas por parte dos gestores. Se há elementos que indiquem gestão temerária ou fraudulenta. Avaliar se a aplicação seguiu os princípios de rentabilidade, liquidez, risco que regem qualquer decisão de investimento. Verificar análises prévias aos investimentos e cadeia de comando. Calcular o valor do prejuízo. Muitas vezes o perito ele tem que viajar no espaço-tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós temos que ir lá para o dia do investimento, ou para os dias que antecederam os investimentos, e verificar quais eram as informações que havia disponíveis para aplicar os recursos. Porque não adianta eu só olhar que o papel micou. Porque é muito fácil, aí você faz uma análise a posteriori. Não, eu preciso saber lá atrás se ele tinha condições de evitar aquele desastre. E aí, a CVM tem um banco de dados muito bom para a gente analisar. Muitas vezes se aplica, o fundo tinha nem 6 meses de existência, não tinha nem demonstração financeira, nem tinha auditoria. Ou muitas vezes, não era tão novo assim, mas a auditoria lá do fundo já alertava que ele não tinha condições suficientes de avaliar se aquele fundo vai para frente ou não. Relatório de auditoria com abstenção de opinião, ou seja, olha, eu não consigo nem opinar se isso vai dar certo ou não. E isso não era olhado, isso estava disponível na internet. Ou seja, você tomou um risco desnecessário. No mínimo temerário houve. Calcular o valor do prejuízo, aí é um cálculo meio que para recuperar valores, etc. Né? Como eu disse, é necessário descapitalizar esse pessoal, apesar de que quando a gente chega, porque a gente chega infelizmente alguns anos depois, o dinheiro já foi pulverizado. E o que pode fazer para evitar a próxima fraude? E aí tem uma frase: onde o controle falha, a fraude triunfa. E a professora Diana falou bastante sobre isso. É até meio redundante o que eu vou dizer aqui, mas acho que complementa e vê que a gente está alinhado nisso. Transparência, compliance, accountability é prestar contas aos donos do dinheiro. Você diminui também com isso o conflito de agência. Governança, due diligence rigorosa, que é justamente verificar se o que está por trás daquele fundo tem alguma veracidade ou não, buscar documentos, ir em loco para verificar se aquele empreendimento de fato existe. Atentar para a liquidez histórico do fundo. O histórico é aquilo, como é que você comprou um fundo, aplicou milhões num fundo que começou há 2 meses. E isso ocorre, isso houve. Eu vi. E capacitação, não somente em investimentos, mas também em boas práticas de gestão e controle, e aí o Progestão acho que é um bom exemplo disso. Ele pode ser aperfeiçoado, mas é uma ferramenta extremamente útil e necessária. Se possível, a professora falou aqui de auditoria externa independente, é bom. Auditoria interna também é bom. Se possível, porque acredito que nem todo instituto tenha condições de ter uma equipe de auditoria full-time. É difícil. Eu sou diretor de um clube, desses clubes de piscina lá em Brasília. Falei Brasília, lá em Curitiba. Então a gente joga bola e a gente colocou auditoria. Foi a melhor coisa, porque eles varrem todo o sistema de controle para eles poderem opinarem sobre nossas demonstrações contábeis. Trouxe nós saímos de uma abstenção de opinião para parecer limpo em 3 anos. Sem falar na melhoria de controle que a gente teve. E o monitoramento contínuo, a professora também citou isso, e parece que a gente combinou, mas nenhum dos dois tinha ideia da apresentação do outro. Bom, conclusão. Fraudes prosperam onde o controle falha. Implementar as boas práticas hoje é uma forma eficiente de evitar o próximo escândalo. Ou seja, não precisa ser hoje vocês estão aqui. Mas a partir de segunda-feira, talvez já se pense nisso. Seja interessante.
Quando a próxima grande oportunidade, de novo as aspas, né, surgir, os gestores têm que estar preparados para dizer não. Muito obrigado. Então aí meu contato, quem quiser falar comigo durante o intervalo, eu estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Ricardo. Vamos passar agora para o Jailson. Jailson, ele é auditor do controle externo do Tribunal de Contas de Municípios da Bahia. Para finalizar. Bom, obrigado pela passagem da palavra, obrigado a todos que estiveram presentes até agora, mas vocês vão ter que voltar 2 horas para ouvir sobre tribunais de contas, tá bom? Eu queria aproveitar as falas da Diana e do Ricardo, né, para falar sobre a importância das camadas de controle. Mas bem breve, 1 minuto, vocês vão poder almoçar tranquilos. Eu trabalho com o Tribunal de Contas, trabalho no Tribunal de Contas, então as camadas de controle interno de qualquer entidade, em especial dos RPPS, por ter essa natureza de investimentos, é algo muito relevante, principalmente o controle interno. Até o próprio Progestão exige hoje, para você alcançar os níveis 3 e 4, você tem que ter controle interno exclusivo dentro do RPPS. Para os níveis 1 e 2 ainda pode ser um servidor cedido do controle interno da prefeitura, do ente instituidor. Bom, de tarde a gente vai tratar de assuntos mais profundos em relação à fiscalização dos tribunais de contas, mas os tribunais de contas também têm que ser vistos como um parceiro do RPPS. Eu vou puxar o gancho da Diana em relação às auditorias independentes. Qual é a vantagem da auditoria independente em relação à auditoria da SPREV, do Tribunal de Contas, seja lá de onde for? Porque ela não vai te punir, certo? Então, a auditoria independente, ela vai te ajudar a enxergar falhas de controle, falhas de contabilização, falhas de procedimentos internos, e vai te dar um tempo para corrigir isso antes que os órgãos de controle, que têm a capacidade de punir, de te penalizar, eles cheguem à mesma conclusão. Então, você tem uma linha de defesa que é muito bacana. Bom, como já é 12:30, o tempo da palestra, eu agradeço ao professor Diana por ter indicado. É a minha estreia em eventos da BIPEM, apesar de já ter palestrado em diversos outros eventos para regimes próprios. E eu espero que vocês se retornem para a gente poder bater um papo bem legal às 14 horas. Obrigado. Pessoal, agradecer a todos. Agora vamos ter a pausa de almoço, o almoço vai ser servido lá embaixo. Agradecer a todos os presentes, agradecer os palestrantes. Tem um mimozinho aqui para vocês. E agradecer também ao pessoal da BIPEM. Obrigado a Vera, obrigado a todos. Na próxima solicitação tem que ser um plenário maior, hein? Muito vento foi embora. Cheio, tá socado. Tá bom? Valeu, obrigado, pessoal.